Continuando a série sobre Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, vamos prosseguir de onde o vídeo anterior parou, né? Nós cobrimos todo o arco do Reino dos Duelistas e é a partir daqui que nós vamos continuar a analisar o mangá. Sem mais delongas, vamos apenas dizer que o vídeo de hoje vai até o final da batalha entre Yugi e Arcana no arco da Batalha da Cidade, né? Muito bem. Logo após o final do Reino dos Duelistas, o Takahashi nos coloca um pequeno arco de transição antes de entrar no próximo grande arco, que é o arco do Merrick, que é o arco da Batalha da Cidade. Batalha da Cidade é o nome que foi dado na versão dublada e é o nome com o qual eu me acostumei. Eu sei que é Cidade das Batalhas, mas eu me acostumei com Batalha da Cidade, então eu provavelmente vou cometer esse erro o tempo inteiro, tá? E esse arco de transição é o arco do Duke Devlin, né, que também é o nome ocidental do personagem. E ele é um arco operante, vamos dizer assim. O que eu gostaria de dizer dele é mais ou menos o que eu disse em vídeos passados acerca do arco do RPG do Bakura, que é um arco que ele obviamente não é tão ambicioso, ele não é tão grandioso quanto o arco do Reino dos Duelistas, ele só tem 10, 12 capítulos, e o ponto central dele, a principal qualidade dele é o duelo, é o jogo que o Yugi tem contra o Duke Devlin, que não é especificamente monstros de duelo, né? É um jogo novo que o Takahashi criou só para esse confronto, que é um jogo que tinha até um certo potencial, devo admitir aqui. Poderia ter sido mais investido, sei lá, em outro mangá, em outra ocasião, porque é um jogo interessante e que rende uma batalha interessante, uma batalha bem estruturada, uma batalha que tem reviravoltas, que tem um bom roteiro, enfim. E essa é a principal característica desse arco. Fora disso, a gente avança um pouquinho na lore de Yu-Gi-Oh!, conhece um pouquinho mais sobre o passado do Enigma do Milênio, porque o Bakura aparece no meio desse duelo do Yugi com o Duke Devlin e fala que o Yugi foi o escolhido para portar o Enigma do Milênio, que as relíquias escolhem seus portadores, que tem alguma coisa a ver com o reinado, com o faraó, enfim. Mas no geral é realmente um arco de transição que ele é legal, porque ele se baseia principalmente nesse duelo e o duelo é legal. É bem escrito, é interessante, mas de resto não tem nada assim, nenhum grande destaque a se fazer, exceto que eu acho muito curioso que o pai do Duke Devlin é louco por vingança contra o avô do Yugi, né? E todo o conflito do personagem se dá em cima disso, porque segundo ele o avô do Yugi acabou com a vida dele quando eles jogaram o jogo do diabo lá, que tem uns efeitos mágicos negativos sobre aquele que é derrotado na partida e tal. Só que tipo, o que o jogo fez com a cara do pai do Duke Devlin foi só deixar ele com cara de velho. E aí ele anda com uma máscara, ele nunca mais pode mostrar a cara dele à luz do dia. Eu não entendi muito bem isso. Qual é o problema dele mostrar a cara à luz do dia? As pessoas só vão achar que ele é mais velho do que o que ele é. Mas fora disso, pra que tanto drama? Pra que você quer matar o cara? Você quer matar o neto do cara? Você quer destruir a linhagem do cara porque sua cara ficou velha? Um pouco demais, né? Um pouco Ed demais esse velhote aí, ou esse novote aí que está parecendo um velho por causa do jogo do diabo, sei lá. Mas é isso, é um arco que não é muito marcante. E acho que ele não foi feito para ser muito marcante. Ele serve para apresentar o Duke Devlin, que vai fazer parte do time dos mocinhos, e mesmo no time dos mocinhos ele não vai fazer muita coisa. E serviu só como uma transição mesmo, né? Agora, logo após nós temos o arco, que eu não sei se é o arco favorito da fanbase, mas é um arco muito icônico, que é o arco da Cidade das Batalhas, né? E esse arco sim, mesmo só da parte inicial, que é o que nós vamos comentar hoje, como eu disse, eu só vou até o final do duelo contra o Arcana, ou Pandora, mas mesmo essa parte inicial tem coisas interessantes pra gente comentar aqui. A primeira coisa é o fato de que ele ser um arco impulsionado pela deusa Ishizu. Dado que foi essa personagem que, pelos seus próprios méritos, sozinha e com sua própria capacidade, tornou Yu-Gi-Oh! Viável aqui nesse canal, e quem sabe, sabe do que eu tô falando, né? Então a partir de agora aqui a gente só vai chamar ela de deusa Ishizu, não tem jeito. É a madrinha do canal. E o arco é impulsionado totalmente por ela, né? É um arco que ele não começa nem por ação do vilão, nem por ação do herói. Na verdade é uma outra personagem que, no caso dela, roubando a carta do obelisco, entregando para o Kaiba e instigando o Kaiba a criar um torneio, ela faz com que os Ghouls, né, os Harry Hunters, o grupo liderado pelo irmão dela, apareça nesse torneio porque tem interesse em pegar o obelisco. E ela também atrai o Faraó / Yugi para o torneio, porque ele também passa a ter interesse nas cartas dos deuses egípcios, porque isso tem alguma coisa a ver com o seu passado, com as suas memórias. Então esse é um arco impulsionado por um personagem menor, um personagem que tem pouco espaço na trama, que vai aparecer
aparecer mais lá no final da saga, mas que no geral serve mais como a incitante dos eventos da saga, né? E aí essa questão dos deuses egípcios faz com que esse arco tenha uma estrutura um pouco diferente do Reino dos Duelistas, mas ainda assim uma estrutura interessante, porque se assemelha muito ao que o Akira Toriyama fez em Dragon Ball no arco do Freeza, só que de maneira um pouco mais rudimentar. Mas de toda maneira você tem aqui 3 polos de conflito, e o conflito se dá porque cada um desses 3 polos quer a mesma coisa, no caso o mesmo objeto, né? Então se você tinha em Dragon Ball os heróis, o Vegeta e o Freeza, cada um querendo as esferas do dragão para si, aqui são as cartas dos deuses egípcios, né? Então você tem uma das cartas com Kaiba, que foi dado pela Ichizo, pela deusa Ichizo, e você tem 2 cartas que estão com o Merrick. O Merrick, que é a carta que está faltando, o Kaiba, que é as 2 cartas que estão faltando, e o Yugi, que é as 3 cartas que ele não tem nenhuma, mas ele precisa das 3. Então o conflito, a parte principal do conflito se dá por conta de que tem um objeto naquele mundo que interessa a 3 pessoas diferentes, e a partir daí é que você vai construindo o arco. É uma pequena variação na fórmula básica de heróis contra mocinhos, mas definitivamente é muito mais simples do que o Takahashi fez no Reino dos Duelistas. A sua preciosa carta de deus egípcio está à minha mercê. Intercalou vários conflitos e vários arcos de personagem, um dentro do outro, conforme a gente explicou no vídeo passado, né? Mas ainda assim é uma variação interessante. Eu acho que não dá para chamar as cartas de deuses egípcios aqui de MacGuffin, porque a ideia do MacGuffin, e o nome dele se dá por causa disso, é a de que se trata de um objeto que não tem importância nenhuma para a audiência, para o espectador ou para o leitor, mas que para os personagens é muito importante, e que por conta disso, por conta de eles estarem buscando esses objetos, ou esse objeto, a trama vai se movendo, né? A ideia do MacGuffin é essa: você cria um objeto, você coloca como sendo objeto de desejo de um ou de mais personagens, e a partir daí você vai construindo essa trama, né? Em torno da busca que esse personagem vai fazer a esse objeto, que muitas vezes não precisa nem ser revelado qual é para a audiência, porque o que importa mais é a função que ele exerce na trama, mais do que qual é o significado dele. Só que eu não sei se as cartas de deuses egípcios podem ser consideradas como MacGuffin, porque elas de fato importam para o leitor ou para o espectador, porque elas são monstros do jogo de cartas, né? Então eu acho que foi um movimento muito interessante por parte do Takahashi aqui, porque a estrutura é como se fosse um MacGuffin, mas não é um objeto irrelevante para a audiência. As cartas de deuses egípcios também têm utilização dentro dos duelos, dentro do jogo. Então, ao mesmo tempo que ela importa para quem está lendo, que ela é icônica para quem está assistindo, ela tem valor, ela é icônica para os personagens também para além do jogo. Então elas servem para movimentar a trama, mas elas servem também como instrumentos, como armas da grande guerra que é travada no Yu-Gi-Oh!, que são os duelos, né? Então, como elas servem essas 2 funções, eu acho que elas não podem ser consideradas MacGuffins, porque elas efetivamente importam para quem está lendo, né? Porra, só faltava essa agora a gente dizer que o Obelisco, o dragão lá de raio e Slifer não importam para o público de Yu-Gi-Oh! Algumas das cartas mais icônicas de toda a série, né? Então eu gostei dessa escolha também de roteiro do Takahashi. Agora, muito bem, antes da gente começar a falar um pouco mais dos primeiros duelos desse arco, tem uma coisa muito importante logo no início, que é interessante de dizer porque eu não falei nos vídeos anteriores, que é o papel de uma das personagens mais subestimadas de toda a franquia, que é a Thea, ou a Anzo, né, no nome original dela. Porque geralmente é uma personagem que é meio menosprezada, né? Ela diz, tá lá, é a Thea, tá, ela não faz muita coisa. Ela e o Tristan são meio que arroz de festa, estão sempre ali, mas não tem muita utilidade. Mas se eu acho essa crítica válida pro Tristan, ou Honda, para a Thea eu já acho que não é o caso. Por quê? Porque ela tem uma ou 2 funções muito importantes ao longo de praticamente todo o mangá de Yu-Gi-Oh! Se você observar com calma o mangá, acho que isso é mais no mangá do que no anime, mas se você observar direitinho no mangá, na maioria das cenas nas quais o grupo de amigos está presente, o Takahashi utiliza a seguinte dinâmica. Geralmente o Joey é meio que um alívio cômico, ele faz algumas loucuras, ele, sei lá, às vezes está muito convencido das habilidades dele, ou em outros momentos ele está dando uma desperto de malandrão, ou enfim. O Joey serve a propósitos de alívio cômico em vários momentos da série. E nessas cenas mais descontraídas, o que é que o Takahashi costumeiramente faz? Ele faz a Thea ser a personagem que dá uma tirada em cima do Joey. Então o Joey faz alguma coisa que é engraçada, que é feita para propósitos cômicos, e a Thea vai lá e dá uma tirada com ele. A Thea vai lá e dá uma gastada na cara dele. Meio que servindo como a reação do leitor comum diante das loucuras do Joey, né? Então ela rechaça as loucuras do Joey. Meio que serve, apesar de
de serem cenas de propósito cômico, ela serve como o pé no chão dentro daquela situação, né? Então, por exemplo, sei lá, o Joey tá lá dizendo, eu sou muito bom, eu fui o segundo lugar do reino dos duelistas, veja como eu sei duelar e tal. E aí ela vai dizer, mas todo mundo sabe que você ganhou um monte de duelo por causa da sorte. Que é uma verdade e é meio que uma maneira de anular o ego inflado do Joey, né, para fins cômicos. O ego inflado dele é usado para fins cômicos e a tirada que ela dá para anular o ego inflado dele também é usada para fins cômicos. Mas não deixa de ser a pessoa que tá com o pé no chão dentro da situação. E aí essa mesma função, ela é levada para cenas mais sérias, porque até ela é praticamente a bússola moral de Yu-Gi-Oh! É o coração de Yu-Gi-Oh! No sentido de que eu já falei várias vezes que o faraó frequentemente tem o papel dentro da série de ser aquele que tem as respostas, de dificilmente ser aquele personagem que precisa evoluir em alguma coisa ou precisa aprender alguma coisa, mas o fato é que pontualmente ele precisa aprender alguma coisa. Então a gente usou como exemplo no vídeo passado o conflito que foi gerado no faraó e entre o faraó e o pequeno Yugi depois do duelo com o Kaiba no castelo do Pegasus, porque o faraó ia matar o Kaiba e aí ele estava se passando muito, ele teve que aprender uma lição no duelo contra a Mai porque ele estava super confiante e ele estava com a cabeça distraída de maneira que ele não conseguiria vencer o Pegasus daquela forma, ele precisou da lição da Mai. Mas se você reparar direitinho, ou se você lembrar, ou se você for verificar, naquela ocasião na qual o Yugi enfrentou o Kaiba no castelo e o Kaiba fez o que fez e o faraó quase matou o Kaiba, é até que dá uma lição de moral no Kaiba. É até que diz pro Kaiba que ele não foi vencedor de nada, porque o Kaiba começou a ficar grandão, né, a falar que o Yugi não teve coragem, que o Yugi não é um vencedor, que o vencedor faz o que tem que fazer para prevalecer sobre seu inimigo, e até diz que na verdade no fundo o Kaiba é que foi o derrotado, porque ele ter que apelar para aquele tipo de coisa só mostra que ele não tem nenhum tipo de orgulho, que ele não tem nenhum tipo de moral, que ele não tem nenhum tipo de, sei lá, de amor próprio, não sei, que ele teve que apelar, teve que baixar tanto para poder vencer o duelo. Como eu disse no vídeo passado, isso não é 100% verdade, porque a gente sabe que o Kaiba adotou medida desesperada para poder salvar o próprio irmão, mas o fato é que sim, o Kaiba não estava propriamente no lado certo daquele conflito. O Kaiba efetivamente brincou com a própria vida, o Kaiba não valorizou a própria vida, e isso foi apontado pela Thea para ele. E por que eu tô falando isso tudo? Porque antes efetivamente de iniciarem os duelos da Batalha da Cidade, o faraó tem outro desses momentos raros nos quais ele tem que aprender uma lição, porque aí a partir de agora o conflito dele passa a ser a ideia de que ele tem que buscar saber quem ele é, de buscar suas memórias, de buscar saber qual é o seu objetivo na vida. Só que em algum momento o faraó hesita nesse objetivo, e eu acho isso por si só muito interessante, porque eu acho que dá profundidade psicológica pro personagem, porque ele diz assim, eu tô bem como eu tô aqui com o Yugi, eu tô bem como eu tô aqui com os amigos, eu não sei pra que eu tenho que ir atrás dessas memórias, eu acho melhor ficar aqui onde eu tô, no meu conforto. E eu acho essa decisão muito interessante enquanto construção de personagem, porque ela traz uma esfericidade pro personagem, traz dimensões, camadas novas pro faraó, porque nesse momento ele tem pelo menos 3 sentimentos, vamos dizer assim, misturados. O primeiro é o comodismo, né? Pô, a situação tá boa pra mim aqui com o Yugi, com os amigos, eu tô feliz, eu tô satisfeito, por que não continuar aqui na ignorância, sem querer saber a verdade, sem querer saber quem eu sou, sem querer saber do meu passado? O segundo é um pouco de medo, porque beleza, ele tá numa situação cômoda, mas ele tá com um pouco de medo, um pouco de receio de se lançar no desconhecido, de saber o que ele vai descobrir, e um pouco de receio também de em algum momento ter que abandonar o Yugi, de ter que deixar essa situação confortável na qual ele se encontra agora. Então essa coisa de eu não vou atrás porque eu tô bem aqui, tem um pouco de medo também, além de comodismo. Mas a terceira camada nessa situação é que no fundo ele tá criando discursos de justificação para ficar na zona de conforto, para não encarar uma situação incerta, uma situação da qual ele tem receio, mas no fundo ele quer, ele sabe que ele precisa, ele sabe que ele tem que buscar essas memórias, que o desejo mais profundo do coração dele é ir atrás disso. Então essa hesitação do faraó, além de ser um dos raros momentos nos quais ele não tem a resposta, muito pelo contrário, ele tá num dilema, tem uma sutileza psicológica, tem uma fineza na construção do personagem que muito me agrada. E muito me agrada também o fato de que não é ninguém que convence o faraó a ir atrás dos seus objetivos, senão a Thea. Não é o Joey, não é o pequeno Yugi, não é ninguém, é a Thea. E isso está muito de acordo com tudo isso que eu tô falando, que é, o faraó geralmente tem a resposta, mas às vezes ele não tem. A Thea sempre tem.
Pode reparar, eu não me lembro em nenhum momento do mangá no qual a Ateia não tivesse o coração no lugar certo e não estivesse numa posição de aconselhar os outros. E é ela que chega aqui, e aí tem esse capítulo no qual ela tem esse, entre aspas, encontro com o faraó, que eles ficam o dia todo juntos, vão pra aqui, vão pra ali, e ela tem essa conversa com o faraó, e ela é a pessoa que diz que no fundo ele quer buscar suas memórias e que é o que ele deve fazer, que ele não deve ficar tentando se convencer ou ficar tentando se enganar a si mesmo por medo ou por comodismo, que no fundo ele sabe que o que ele quer e que o que ele precisa é buscar a verdade acerca de si mesmo e ele tem que se jogar nisso daí. Então, eu gosto muito do início desse arco porque ele demonstra a importância da Ateia que muitas vezes as pessoas não dão. É claro que muitas vezes os discursos dela são muito piegas, são muito cafonas, porque Yu-Gi-Oh! É isso, né? Yu-Gi-Oh!, como eu já falei em outros vídeos, é a série mais vocal dentre os shonen de porrada acerca do poder da amizade. Eu acho que só Cavaleiro do Zodíaco é tão vocal acerca do poder da amizade quanto Yu-Gi-Oh! Então é uma série que abraça essa cafonice, essa breguice. Mais uma vez que é assim, é quase sempre a Ateia que tem esse tipo de discurso. Claro, o Yugi fala de amizade, o Joey fala, tem vários outros personagens que falam. Mas geralmente é a Ateia que vem com essa coisa e geralmente é a Ateia que tem a resposta moral certa, mesmo naqueles raros casos nos quais o faraó hesita. Quando ele precisa de um apoio, é geralmente ela que dá. Então ela é o suporte, ela é a coluna do grupo principal de personagens e ela é a personagem que está sempre com o coração no lugar certo. Ela sempre tem a resposta moral certa. Mas ao mesmo tempo ela tem suas próprias hesitações e isso é um ponto a se notar e a dar crédito para a construção da personagem, porque ela tem hesitações, inclusive comuns de adolescente. Ela gosta do faraó, ela é apaixonada pelo faraó, então ela tem aquelas hesitações de adolescente. Eita, nós estamos no encontro, eita, o que é que eu faço agora? Eita, o silêncio está constrangedor. E ela tem hesitações um pouco mais profundas, porque no fundo ela também não quer que o faraó vá embora. Mas mesmo não querendo que o faraó vá embora, e isso ficando muito claro no mangá, ela sabe que o que tem que ser feito tem que ser feito. Então ela é a personagem que tem sempre a resposta, mas ela é humanizada também. Ela não é um oráculo. Ela não é construída de maneira a parecer uma personagem perfeita, entende? Ela tem suas camadas, ela tem suas hesitações, ela tem suas dúvidas, mas de alguma maneira ela também sabe qual é a coisa certa a fazer e está sempre disposta a dar o conselho a quem precisa, às vezes até de maneira confrontacional, como ela fez com o Kaiba. Mas de fato ela deu um conselho ali e ela mostrou onde o Kaiba estava errado. Eu quero enfatizar a importância da personagem da Ateia, porque no fundo ela é o coração de Yu-Gi-Oh! No fundo, ela é uma das personagens, ou a personagem que mais é vocal acerca da temática de Yu-Gi-Oh! Ou das temáticas, da moralidade reinante no mundo de Yu-Gi-Oh! Então é sempre ela que vai vir com o discurso, é sempre ela que vai vir com a resposta. Ela não é uma personagem inútil de maneira nenhuma, apesar dela nunca lutar, ou quando lutar, como aconteceu no anime, serem duelos esquecíveis, duelos de qualquer nota. Mas ela tem um outro tipo de importância que geralmente as pessoas não dão, e eu acho um pouco injusto, porque eu acho que ela é uma personagem bem construída e bem escrita, tá? Dito isso, começamos a Batalha da Cidade, só que aí eu tenho que fazer algumas críticas, porque eu acho que esse começo do arco, ele tem méritos muito claros, como esse que eu acabei de elogiar. A estrutura é interessante, apesar de não ser tão complexa quanto a estrutura do Reino dos Duelistas. A questão da Ateia, os duelos melhoraram bastante, eu vou elogiar isso um pouco adiante, mas tem algumas coisas que são um pouco mal executadas aqui. Por exemplo, a gente já falou do ponto positivo dessas cenas da Ateia com o Yugi, mas o fato é que se você pegar o diálogo em si, e é uma coisa muito interessante de se observar, o diálogo em si é meio genérico, tipo, ela fala pra ele assim, ah não, seja sincero consigo mesmo, seja sincero com o seu coração. Beleza, eu entendi qual é o ponto da cena, mas é um discurso meio genérico, parece um discurso motivacional, né, um discurso de autoajuda. É tão genérico que parece uma autoajuda. Então a cena é boa, a intenção da cena é boa, a construção do personagem do Yugi, do faraó, é boa, da Ateia também, mas o diálogo em si é genérico, o diálogo em si é meio raso. Então esse é um ponto que eu gostaria de fazer. Outro ponto que é mais importante ainda, e aí a gente vai entrar um pouco na questão estrutural, é o seguinte: me parece que o Takahashi aqui entrou em um dilema seríssimo com relação ao personagem do Joey. Porque o Joey, no Reino dos Duelistas, ele tinha um motivo muito importante pelo qual lutar. Ele estava lutando para ganhar dinheiro para fazer a cirurgia da sua irmã, cirurgia para corrigir a vista da sua irmã. Só que nesse arco da Batalha da Cidade, que é um arco importantíssimo para o faraó, para o Yugi, o Joey iria lutar pelo que exatamente? Ele ia jogar só por jogar? Não dá pro Joey jogar só por jogar, porque Yu-Gi-Oh!, como a gente já falou várias vezes, é uma série no qual o duelo, a batalha, está intimamente ligada à moralidade da série. Então se você pegar o Reino dos Duelistas, em vários momentos o Joey estufa o peito para dizer assim para os seus adversários: você está
jogando por motivos egoístas. Eu não, eu tô jogando por um motivo altruísta. Eu não tô fazendo isso aqui pra me vangloriar, eu não tô fazendo isso aqui pra me exaltar, eu tô fazendo isso aqui porque tem alguém que precisa de mim, eu tenho que vencer. E como a gente já viu várias vezes, em Yu-Gi-Oh! O sucesso no duelo está intimamente atrelado à moralidade das coisas, a estar com o coração no lugar certo. Só que agora o Joey não tem para quem lutar. Não tem um motivo altruísta pro Joey lutar. Então ele vai jogar só por jogar. Se ele jogar só por jogar, isso seria uma traição ao tom da série. Seria uma traição à lógica pela qual Yu-Gi-Oh! Opera, que é essa que eu tô falando. De que o duelista que joga por motivos egoístas perde. O duelista que joga só por si mesmo, só para se vangloriar, perde. É por isso que o Kaiba nunca conseguiu ganhar do Yugi, por exemplo. Porque o Kaiba joga pelo puro orgulho do duelista. E o orgulho do duelista é importante. Em vários momentos o faraó exalta isso, mas jogar só pelo orgulho, só pela glória própria, é uma coisa que nunca é recompensada em Yu-Gi-Oh! E o Joey, nesse arco, só teria isso pra fazer. Não, eu vou jogar aqui pra ganhar, pra ver se eu me classifico aqui, pra ver se eu fico bem cotado e tal. Isso é um dilema que o Takahashi enfrentou com relação a esse personagem, ou me parece que ele enfrentou, que ele colocar um conflito significativo pra ele aqui. E aí, pra fazer isso, ele faz o Joey perder o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, né, na mão do Harry Hunter lá, antes do torneio começar. E aí o Yugi recupera o Dragão Vermelho, só que aí o Joey diz que não pode receber essa carta, porque ele só vai aceitar receber quando ele puder enfrentar o Yugi num duelo e se provar como um duelista de verdade. Então, a partir de agora, nesse arco, o conflito do Joey é para que ele se prove um duelista de verdade, um duelista bom, um duelista digno de enfrentar o Yugi e aí poder reclamar sua carta. Só que tem um problema aí. Isso é forçado. No Reino dos Duelistas, o Joey venceu o Bennett Keith, que era um dos melhores duelistas do mundo. No Reino dos Duelistas, o Joey venceu o Rex Raptor, que dentro da série é meio meme, pra nós ele é meio meme, mas no mundo de Yu-Gi-Oh! Ele era o vice-campeão japonês daquela época. O Joey foi o vice-colocado de um torneio que tinha o campeão japonês, o vice-campeão japonês e um dos melhores duelistas internacionais do Yu-Gi-Oh! E ele foi o segundo lugar, vencendo o vice-japonês e o duelista internacional. Então, como cacete você quer me convencer de que o Joey não é um duelista de verdade? Não, ele tem que provar que ele é um grande duelista pra ele poder se mostrar digno. Para com isso, tá ligado? É quase como se o Takahashi estivesse nos forçando a acreditar que o Joey ainda tem alguma coisa a provar, ainda tem que provar que tem habilidade, ainda tem que provar que ele sabe duelar, quando ele acabou de ser muito bem cotado no torneio de altíssimo nível. O Takahashi falhou aqui em construir um conflito crível e um conflito que tivesse peso moral para um dos personagens centrais de sua trama. E mesmo esse conflito, mesmo que a gente aceite esse conflito, convenhamos que dramaticamente ele é muito menos relevante do que o conflito que ele tinha no Reino dos Duelistas. Então, além de ser dramaticamente mais fraco, ele não faz sentido. Exige que a gente desconsidere tudo que vimos no arco passado, todo o progresso que a gente viu, que eu tanto elogiei aqui, para que ele possa ter alguma coisa pela qual lutar. Então, cada duelo vai ser uma maneira do Joey provar que ele é realmente um duelista e que ele é digno da sua carta, é digno do seu baralho, é digno de jogar contra o Yugi, etc, etc, mas esse conflito, sejamos muito honestos, ele é meio fraco e ele é construído de uma maneira meio fraca e não é nada coerente com o que tinha sido estabelecido até aquele momento. Então esse aí já é um ponto negativo que essa parte da história tem em relação ao arco anterior, onde vários conflitos de vários personagens eram bem amarrados, eram todos coerentes e eles se interconectavam de uma maneira muito orgânica. E eu disse naquele vídeo lá que não era fácil de fazer. Parecia fácil, mas não era fácil. E o arco seguinte já prova o que eu tô dizendo. Quando um dos personagens centrais de Yu-Gi-Oh! Não tem muito o que fazer aqui, pra falar a verdade, né? Ele teve que ser colocado porque ele é o Joey, e aí foi colocado de uma maneira um pouco desajeitada, convenhamos. Ditas essas coisas, a gente tem que elogiar aquele que é o principal upgrade desse arco pra mim em relação ao arco passado, que são os próprios duelos, né? Finalmente, o Takahashi começou a usar as regras do card game, e isso fez com que a escrita dos duelos tivesse que ficar um pouco mais coerente. Ele não podia mais sair com algumas soluções que ele veio do Reino dos Duelistas que, faz sentido, mas não tem nada a ver com as regras. Não, agora ele tem que se ater mais, né? Não é 100% perfeito aqui, e a gente vai ver até um exemplo daqui a pouco no qual ele deu uma trapaceada, mas a situação dele fica um pouco mais restrita, ele não pode fazer tanto o que ele quer, o que ele deseja, e isso torna os duelos mais instigantes ainda. Outro aspecto que é melhor do que o Reino dos Duelistas em termos de duelo também é o como ele foi aprofundando os decks dos personagens, né? No Reino dos Duelistas os baralhos eram muito simples, é o baralho de inseto, é o baralho de dinossauro, é o baralho aquático, é o baralho de máquina, é o baralho, enfim, baralhos ligados aos tipos dos personagens. E aqui não, aqui já nesse início da batalha da cidade a gente vê decks mais aprofundados, a gente vê decks
decks mais específicos. Então você tem o deck do Arcana, que é um deck de mago. É um deck cheio de magias poderosas e com 3 magos negros, né? Então é um deck estruturado em torno do mago negro e das magias. O deck do Joey virou um deck de apostador. Tem várias e várias cartas que fazem com que ele confie na própria sorte, como ele já confiava no Reino dos Duelistas, mas lá era só o Mago do Tempo. E agora não, agora tem várias cartas e várias estratégias que confiam na lógica, né? Que se baseiam na lógica, porque o deck do Joey virou um deck de aposta. Aí você tem o deck do Harry Hunter, que é um deck de Exódia, então é um deck todo estruturado em torno de montar o Exódia. E por aí vai. Então os decks foram ficando mais complexos e mais específicos, mais temáticos, de temas menos genéricos, e isso é uma coisa interessante também. Isso é um aprofundamento dentro do jogo, né? Dentro da lógica do, entre aspas, sistema de batalha de Yu-Gi-Oh! Que é o duelo. E aí a gente tem, então, o duelo do Yugi contra o Harry Hunter, que é um duelo, um daqueles muitos duelos que eu acho melhor no anime do que no mangá, e pelo mesmo motivo que eu sempre falo. A estrutura desse duelo é a estrutura de uma grande bomba de Hitchcock, né? Porque o Takahashi já tinha mostrado que o Harry Hunter tem o Exódia, e ele fica gerando tensão no leitor com a ideia de que, ó, a cada turno que passa, o inimigo tá mais perto de conseguir invocar o Exódia. Então a bomba está prestes a estourar. Você já viu a bomba e você sabe que a cada segundo que passa ele está mais perto de estourar. Então quanto mais tempo você segura essa tensão, melhor. Quer dizer, tem um limite para isso, mas você tem que segurar a tensão por um tempinho para você engajar ainda mais o espectador ou o leitor. Como esse duelo no mangá é bem rápido, ele é legal, ele é bom, não tô falando mal dele. A solução que o Yugi encontra é muito interessante para resolver a questão do Exódia. Ele nulifica o deck do cara, né? A dedução do Yugi de que o cara quer ganhar por meio do Exódia é uma dedução que faz sentido dentro do mangá, não é forçada, mas o duelo não atinge o seu pleno potencial porque ele é muito rápido. E no anime não, no anime eles dão uma pequena estendida para que você vá sentindo a tensão, para que você vá sentindo o peso do passar de cada rodada, que vai tornando a derrota do Yugi supostamente mais próxima, até que ele tira a solução no final e derrota o inimigo. Mas é um duelo bom, é um duelo que usa essa estrutura da bomba relógio, que a gente gosta de chamar aqui, né, a bomba de Hitchcock, e ele vai criando essa tensão porque ele vai gerando a expectativa de quando é que a coisa vai dar errado, quando é que a bomba vai explodir na cara do herói, né? Aí depois a gente tem o duelo do Joey com o Esparroba. E esse duelo aqui ele me chama a atenção por outra coisa que eu também vou criticar um pouco nesse arco, que é o fato de que ele usa algumas gimmicks nos duelos que são versões recalchutadas de coisas que ele já fez no Reino dos Duelistas. Por exemplo, a gimmick do Esparroba nada mais é do que uma mistura do Pegasus, porque ele supostamente consegue ver as cartas do seu oponente, assim como o Pegasus conseguia, e porque no fundo parece muito com a dinâmica do duelo contra a Mai no Reino dos Duelistas. A Mai dizia que tinha um poder sobrenatural, no caso dela, para usar as cartas sem precisar ver, e aí depois descobre que é um truque, e aí quando o Joey descobre o truque, ele vai lá e ganha o duelo. Aqui é uma coisa muito semelhante, o Esparroba supostamente tem poderes psíquicos que permitem ver as cartas do oponente, o Joey tem que descobrir qual é o truque, quando ele descobre ele ganha o duelo. É muito parecido. O Arcana lembra muito o duelo contra o Panic no Reino dos Duelistas, porque ele é um personagem meio dark, é um personagem meio das trevas, e é um personagem cujo duelo envolve punição física, então o Yugi tem que superar a punição física do seu inimigo ao mesmo tempo que ele vai duelando, então parece muito. Então em algumas coisas parece que o Takahashi foi dando só versões novas para ideias antigas, numa espécie de auto-paródia, e eu tenho que apontar isso aqui, não posso deixar passar, né? E o conflito do Esparroba é meio nada a ver, não, eu tenho que vencer porque se eu vencer os meus irmãos não vão sofrer bullying na escola porque eles são estranhos, então se eu perder eles vão sofrer bullying, tipo um negócio meio nada a ver da porra. Mas o duelo em si é legal, o duelo em si explora bem o aprofundamento que eu mencionei do deck do Joey, né? Porque agora várias cartas se baseiam na ideia de sorte, na ideia de aposta. E obviamente essa sorte sempre vai favorecer o Joey, porque o Joey é um indivíduo que duela pelos motivos certos, mas aí é que tá. Como nesse arco o motivo do Joey ele é mais bobo do que o motivo do Reino dos Duelistas, é um pouco mais difícil de comprar essa coisa, mas ainda tá aí, né? Ainda existe isso porque o Joey está duelando para provar que ele é um duelista, aquela coisa toda. E aí o duelo explora essas questões temáticas, explora o deck do Joey um pouco mais e é um bom duelo, um duelo legal contra o Esparroba. Bem escrito, bem interessante. Agora o duelo contra o Arcana, né? Porque é o próximo duelo, é Yugi contra Arcana. Esse é muito interessante porque primeiro que ele tem um ritmo muito legal, o andamento dele é muito rápido, porque em vários momentos tem aquela coisa de jogar várias cartas viradas para baixo, quem declarar o primeiro ataque tá na desvantagem, e aí o duelo fica bem rápido, porque quando as mágicas começam a ser desativadas, né, parece um tiroteio de magia, um solta uma magia, outro solta uma trap, outro solta uma trap, outro solta uma magia, fica nisso, e o duelo fica bem intenso nesse sentido. O segundo motivo é porque é um duelo de dois decks que giram
giram em torno do Mago Negro, principalmente do Arcana, mas o do Yugi a gente sabe que é a principal carta dele também. Então existe essa questão do Mago Negro, essa questão até temática, por que não? Só que ele é um duelo que assim, ele poderia tirar 10. Esse duelo poderia tirar 10, porque ele tem justiça poética. Esse eu acho que de todos os duelos que a gente viu até agora é o que tem a justiça poética mais bem feita. Porque aquela sacada do Yugi vencer com a Maga Negra, que ganha poder de todos os magos negros que estão no cemitério, inclusive o do Arcana, isso vai reverberar no tema, né? Porque o Arcana sacrifica o seu Mago Negro de maneira impiedosa, ele não tá nem aí, ele trata o seu Mago Negro e o seu baralho como meros instrumentos, ele não tem respeito pelo seu próprio baralho, ele não está ligado ao seu próprio baralho, então ele trata como meros objetos e é isso que é a sua ruína. É por causa disso que ele perde, porque ele joga seu Mago Negro de todo jeito no cemitério e é esse Mago Negro que fortalece a Maga Negra que o Yugi vai usar para vencer o duelo. Então eu acho que de todos os duelos que teve até agora no Yu-Gi-Oh! Esse é o que teve a justiça poética mais bem amarradinha em termos de roteiro. Só que esse duelo, ao mesmo tempo, ele meio que simboliza o que é o início do arco da Batalha da Cidade, né? Que tem vários méritos que a gente apontou aqui e ao mesmo tempo vários defeitos que a gente também apontou aqui. Porque ao mesmo tempo que esse duelo tem a justiça poética mais bem feita até o presente momento, ele tem mais uma daquelas forçações de barra, né? Que é quando o Yugi está prestes a ser derrotado pelo Arcana, o Mago Negro dele do absoluto nada se sacrifica e salva o Yugi. E aí você vai dizer assim, tematicamente faz sentido, porque é aquela coisa do sacrifício, porque como o Yugi não maltrata o seu baralho, o seu mago quis se sacrificar em seu favor, beleza, eu entendo isso, eu sei ler, eu sou letrado, eu entendi que o tema do duelo era esse. Só que a questão é, e eu já elogiei isso em outros vídeos, Yu-Gi-Oh! Ele tá sempre andando numa corda bamba, ele tá sempre andando numa linha muito fina que é, ao mesmo tempo que o seu sistema de batalhas é um sistema moralista, ou seja, é um sistema no qual a moralidade do mundo influencia no resultado da batalha diretamente e não de maneira apenas simbólica, ao mesmo tempo ele é um sistema de batalha muito lógico, porque o duelo tem que seguir as regras do duelo. O duelo tem que seguir a dinâmica do duelo. Não pode você tirar uma solução baseada em porra nenhuma só porque isso é tematicamente bem feito. Em outras séries isso poderia dar certo. Em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, isso acontece o tempo inteiro. Por quê? Porque o sistema de luta de Cavaleiros do Zodíaco ele é puramente moralista. O Cosmo vai ajudar aquele que tiver correto na história, e é isso. Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! Adotou um caminho do meio termo entre a luta que é lógica e a luta que é moralista / temática. É um concerto difícil de fazer, mas que geralmente o Takahashi acerta. Só que quando ele erra, a gente tem que apontar. E nesse caso ele errou, porque a temática foi usada como uma desculpa para você subverter a lógica do jogo, para você subverter a regra do jogo. O Mago Negro simplesmente foi lá e salvou o Yugi da derrota baseado em nada. Então se você começa a aceitar esse tipo de coisa, por que que isso não acontece sempre? Por que que toda vez que o personagem do bem tiver prestes a ser derrotado, acontece alguma coisa vinda do céu, vinda do além e salva ele? Por que que eles perdem pontos de vida em algum momento? Não tem porquê. Não tem porquê. Então é por isso que a gente também tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa de é o tema, sim, é o tema, mas não é porque é o tema que você pode fazer o que você bem entende. E nesse caso, o Takahashi não se deu nem o trabalho de explicar, não. O Mago Negro se sacrificou em favor do Yugi porque eles são amigos, porque eles têm uma relação muito próxima, assim, pô, mas e aí? Até aí, meu amigo. Então o Kaiba não tinha que perder duelo nenhum, porque os dragões brancos dele também são extremamente ligados a ele. Então assim, não existe isso, né? O Yugi ia perder o duelo e só não perdeu porque saíram, o Takahashi me saiu com essa famosa cachanga, com esse famoso Salam Alek, que de vez em quando ele gosta de usar. Não dá. Então o duelo era pra ser nota 10 por causa da justiça poética do final. O roteiro bem escrito, o duelo bem legal, bem tenso, bem rápido, dinâmico, tudo perfeito. Até que ele vai lá e dá essa cagadinha pra não tirar o 10, ele quis tirar o 9. Então ele achou que o 10 era humilhação demais, ele deu uma cagadinha pra tirar o 9. Mas tudo bem, Takahashi, tome seu 9. Eu dou seu 9. Não tem problema não, já que você quer tanto, né? Enfim, fora dessas questões, a gente tem a introdução do Merrick, né? Que é um personagem com um conflito muito interessante, que vai ser explorado melhor ao longo do arco. E o Merrick, assim, lá na frente o Takahashi vai querer redimir o Merrick, né? Mas, porra, o Merrick é um filho da puta. Vamos falar real. Porque o que ele faz com o Arcana é brincadeira, né? Depois que o Arcana perdeu o duelo, ele começa a instigar certos pensamentos, que agora que o canal é monetizado eu não posso nem falar a palavra, mas certos pensamentos de churrascamento, de auto-churrascamento, que o Arcana tinha, né? Porque tinha perdido a mãe, tinha perdido a esposa e tal. E como você perdeu o duelo, você tem que ser punido. Então, eu vou me livrar de você dessa forma, né? Eu controlo sua mente, eu vou fazer brotar na sua cabeça os velhos pensamentos que você tinha de auto-eliminação, e é isso que vai acontecer. Tipo, lá na frente, quando aparecer o Yami Merrick, que é mais louco do que o próprio Merrick, vão querer dizer que o Merrick é bonzinho e tal, mas bonzinho o quê, moço? Só que o cara tá fazendo, o cara é louco, o cara é psicopata mesmo, maluco mesmo, tem pão de corrida, do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente gosta. O Merrick é um personagem completamente desequilibrado, com parafuso a menos do jeito que a gente adora. Então é isso, senhores, o resumo é meio que esse.
O início do arco da Batalha da Cidade ou da Cidade das Batalhas tem méritos muito interessantes, tem uma estrutura que não é complexa, mas é diferente. O famoso conflito triplo, né? Que em Dragon Ball é mais sofisticado porque é mais dinâmico, aqui ele é mais paradão, né? Cada um vai ficar com uma carta do deus egípcio e eles vão no final duelar isso aí. Ele tem coisas muito interessantes que ele faz com a Terra, ele tem duelos melhores do que o arco do Reino dos Duelistas, mas ele é menos bem resolvido estruturalmente do que o Reino dos Duelistas. Ele não consegue dar conflitos interessantes para vários personagens. O próprio Joey não tem um conflito muito bom. O Esparroba aparece aqui, o conflito dele é risível. Mesmo nas cenas que ele acerta tematicamente, ele tem alguns diálogos um pouco rasos, um pouco mal feitos. E alguns duelos são bons, mas poderiam ter sido um pouco mais estendidos, que é o caso do duelo contra o Harry Hunter. Mas dito isso, o cômputo geral ainda é positivo, tá? Não é uma coisa tão bem amarradinha, tão bem consertada que me fez ficar apaixonado por completo pelo arco do Reino dos Duelistas, mas a gente pode dizer que começou com o pé direito e alguns duelos muito legais vêm aí pela frente, né? Por enquanto é só, deixa aí o like, eu só pedi no final do vídeo, veja você. Se inscreve no canal e continue vindo aqui para ver se tem vídeo novo pra gente driblar a safadeza do YouTube. Semana que vem, provavelmente, One Piece. Até lá então.